do livro O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte. Uma visão atual da problemática existencial à luz da filosofia, da religião e da ciência. De J. Herculano Pires, editora Paideia. O livro de Jean-Baptiste Rustin, Os Quatro Evangelhos, em 3 grossos volumes no original francês e em 4 na tradução brasileira, decalcado em Kardec, mas carregado do mais pesado e nebuloso misticismo católico medieval, deturpação evidente e afrontosa da doutrina espírita, foi rejeitado por Kardec, que lhe apontou os absurdos, tanto do ponto de vista religioso quanto do científico e do racional. Não é um livro espírita, mas uma deturpação completa da doutrina, cheio de fábulas ridículas e destinado a ridicularizar o espiritismo. Kardec evitou os debates inúteis a respeito, que só poderiam servir para tumultuar o movimento espírita em desenvolvimento. Sua posição perante essa obra clericalista foi, como sempre, de uma firmeza serena e inabalável. As instituições espíritas que ainda hoje aceitam, reeditam e divulgam essa obra de um primarismo infantil trabalham ingenuamente contra o espiritismo. O exame dessas questões nos mostra como funciona a consciência prática quando regida pela síntese da consciência estética, caso de Kardec, e como funciona por si mesma sem o desenvolvimento consciencial necessário, caso de Rustin. A posição de Kardec, aceitando o aspecto religioso da doutrina e procurando discipliná-lo na estrutura conceptual da doutrina, revela a lucidez, a coerência e a disciplina interna de uma consciência plenamente realizada, enquanto a de Rustin evidencia o descontrole de uma consciência ainda apegada a uma visão terrena e temporal da realidade espiritual. Seja o rustenismo. O maior inimigo de Allan Kardec, gente. O maior inimigo de Allan Kardec. Diz que Kardec era um ignorante. Ele deixa uma memória póstuma, esse homem, que era um advogado da cidade de Bordeaux, ao sul da França. Ao sul? É. Tá? Kardec era um ignorante, era um fazedor de sectários. Que é isso, gente? Você acha que alguém que diz uma coisa dessa merece crédito? Mas ele lançou um livro psicografado durante praticamente 4 anos, a fio, por uma médium belga, Émile Collignon, de cujas psicografias Kardec editou várias, inclusive tem no Evangelho segundo o Espiritismo, psicografias recebidas por ela, sem problema nenhum. Mas aqui, sem checagem nenhuma, supostamente explicando os Evangelhos, as Escrituras, e a grande teoria que preside a todo o livro, toda a obra, em 3 volumes, originalmente. A Federação transformou em 4 volumes, mas originalmente em 3 volumes. O Kardec disse assim na crítica dele, de junho de 1866, se tivesse sido publicado em 2 ou até mesmo em 1 volume, teria ganho em publicidade. Acabou com o cara, né? Tipo, pra que escrever tanto essa bobagem aí, né? Na finesse, na educação, mas foi assim. Qual é a principal teoria? De que Jesus não tinha um corpo físico. Ele evoluiu em linha reta, como espírito. Então nunca precisou da matéria para encarnar, para evoluir. Então, mas então Maria não deu à luz uma criança? Não. Jesus veio com o magnetismo espírita e enganou Maria. Maria pensou que estava dando à luz uma criança. Que ela precisava pensar isso, mas não aconteceu, porque Jesus não podia ficar sepultado no ventre de uma mulher. Essa é a doutrina do Sr. J.B. Rustin e dos espíritos mistificadores que trabalharam ali com aquela médium e ele. Certo? Ficou muito tempo, meu amigo, no artigo 1º do Estatuto da Federação Espírita Brasileira. Agora tiraram, não está mais lá. Mas no artigo 63 está lá, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que coloca o Sr. J.B. Rustin, página 176 aqui do meu livro, falo, documento, não invento, como o que organizaria o trabalho da fé. São coadjuvantes de Kardec. O primeiro que eles falam é o J.B. Rustin, não é o Leon Denis, não é o Gabriel Delan, é o J.B. Rustin. O cara que disse que Jesus veio ao mundo enganando a própria mãe. Veio coadjuvar Kardec, organizando o trabalho da fé. Fé em quê? Que Jesus era um boneco de ectoplasma, nunca precisou de um corpo físico para evoluir. E isso aí, meus amigos, não é kardecismo, em medida nenhuma.
Cadê o kardecismo? Está aqui no que a gente está apresentando. Olha o padrão de Kardec, o padrão federado. É Chico Xavier. O que tem o Chico Xavier? E daí, Chico Xavier? O que tem? Por quê? Qual é o argumento? Não tem nenhum. Mas é o que essa religião diz aí. Não vou nem falar dos romances pseudo-históricos, né? Cheios de inverossimilhanças e anacronismos. Todos do Emmanuel também. Esse cara é um espírito opressor, não deixou Chico Xavier nem respirar. Como o episódio do Jornal Espírita Mineiro, de 1988, meses de abril, junho, demonstra na entrevista que Chico dá ao Geraldo Lemos Neto, dizendo que questionou o fato de estar psicografando tanto. Vai ser sempre assim, Emmanuel? Não tem alternativa, respondeu o jesuíta para ele. Não tem alternativa. Mas eu não tenho meu livre-arbítrio, conforme a doutrina espírita. Tadinho do Chico, lembrou alguma coisa da doutrina espírita, né? Não tem livre-arbítrio? Não, isso aqui é um decreto de desapropriação, Chico. O cara foi desapropriado da sua liberdade. Se você rejeitar o serviço de reviver o cristianismo, na sua psicografia, reviver o cristianismo, veja bem, nós podemos retirar você do corpo. Retirar do corpo é um eufemismo para dizer, olha, vamos matar você. Gente, é a verdade. Me desmintam. Esse é que é o problema. Não dá para desmentir. Está tudo documentado. Você acha que isso é um espírito bom? Poxa, Emmanuel, mas eu estou com um olho doente. Não dá para psicografar tanto assim, não. Você ainda tem o outro. Deixa de ser preguiçoso. Você acha que isso é um bom espírito? Olha, Chico, esse aqui é o André Luiz. Ele vai psicografar uma série de livros aí com você. Poxa, Emmanuel, mas eu só tenho tempo para você. Você vai dividir o seu tempo com ele? Não, meu tempo é meu. Você vai arrumar mais tempo para ele. Gente, esse homem dormia com vontade de psicografar, acordava com vontade de psicografar. Era assim. Passava o dia com vontade de psicografar. Isso é um indício seguro de um processo obsessivo. Essa é a leitura kardeciana do Livro dos Médiuns, da Revista Espírita. Vocês acham isso que é um espírito bom? Uma condição, gente. Tem que ler a coisa como ela é. Então, por mais caridoso, por mais... Ele ficou fascinado. O que mais o impressionou está contado nesse livro aqui por ele mesmo. Já leram esse livro aqui? Pois é, o pessoal me critica, mas não leu nada, não sabe nada da argumentação que eu estou trazendo aqui. Fica falando sobre o meu jeito, sobre não sei o que. Olha, dá para vocês pensarem no que eu estou falando, em vez de se preocuparem comigo? Eu não sou nada, eu sou só um veículo aqui. De informações. De uma realidade que é dura. Não dá para falar disso na base do sangue de barata, não. Eu estou falando de falsidade ideológica, de mistificações e ataques institucionalizados à obra de Allan Kardec, que está aniquilada no seu acesso. É tanto livro, supostamente benigno para ler, que nem se lê mais Kardec. Para quê? E se for lido, ele precisa ser completado. Aí pega lá o livro do Emmanuel. Foi o que mais impressionou o Chico Xavier, ele conta aqui. O que foi? A forma de cruz na luminosidade do ancião Emmanuel que se apresentou aí. Quer dizer, bateu em cheio na beatice católica dele. Não foi um conselho, não foi uma conversa, não foi uma sabedoria. Foi a cena que ele montou. Pronto, ficou rendido ali. Como é que pode isso daí? Então vejam lá, eis aí o que é que a gente precisa. Discernimento, segundo Kardec. É disso que a gente precisa. Pelo próprio fato do médium ter suas imperfeições. Não adianta ele fazer muita caridade. Olha aqui, as boas intenções, segue Kardec, a própria moralidade do médium nem sempre são suficientes para o preservarem da ingerência dos espíritos levianos. Por quê? Porque ele não é perfeito, né? Mentirosos ou pseudo-sábios nas comunicações. Pronto! Inscreva-se no canal Sérgio Aleixo no YouTube e baixe o e-book gratuitamente, de Espiritismo é o Nosso, volume 1 e 2.